Bem, pessoal, vou falar sobre distimia. Algumas pessoas perguntaram assim: Ô Júlio, fale mais sobre depressão oculta, depressão que é mais leve, né? Depressão crônica. Então, assim, só para vocês entenderem, o termo, né, distimia, né, basicamente está relacionado a uma alteração do humor que, de um modo geral, ele é crônico. Hoje se utiliza mais o nome depressão persistente, né? Então, a depressão que ocorre de forma como vocês falam, oculta, é por quê? Porque muitas vezes o paciente tem uma depressão crônica que ocorre de forma persistente e que muitas vezes começa bem no início da vida. Então, às vezes, é confundido com a própria personalidade da pessoa. Os sintomas são muito parecidos com o sintoma de depressão, mas de forma mais leve. Então, normalmente, não é tão incapacitante. Então, a pessoa vai estudar, vai trabalhar. No caso da depressão, o mais comum da gente ver no paciente depressivo é que normalmente ele vai incapacitar a vida dele, né? Se relacionar, ir para o trabalho, estudar, né? A limitação é muito grande, né? No caso da distimia, isso ocorre de forma mais leve, mas como ele ocorre de forma crônica, o prejuízo pode ser igual ou até maior do que o quadro depressivo. O grande problema da distimia é que, de um modo geral, ela é muito negligenciada. Daí algumas pessoas falarem, e aqui nos comentários colocaram, como esse caso de depressão oculta. Por quê? Imagine alguém que você conhece, em especial quando começa de forma precoce, e durante toda a vida ele tem, né, uma certa falta de vontade para fazer as coisas, né, tem uma alteração de distúrbio do sono, né, tem uma alteração certa do apetite, aí pode comer mais ou comer menos, né? Aquela pessoa que é tida como mal-humorada, né? Nunca tá feliz, nunca quer fazer as coisas, né? Então, às vezes, a gente confunde isso com a personalidade da pessoa. Só que hoje a gente tem score, tem critérios, né? Tem formas que a gente consegue diagnosticar. E é tão importante ser diagnosticado de distimia porque o tratamento é parecido com o tratamento da depressão, que vai envolver a parte medicamentosa, na grande maioria das vezes, associada ao tratamento com o psicólogo, a psicoterapia, né? Que justamente vai ser de forma combinada para mudar e melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas, né? Essas pessoas com distimia, muitas vezes elas não chegam à sua máxima potencialidade, nem no trabalho. Às vezes tem dificuldade de manter relacionamento, né? Porque ela tá sempre com esse humor alterado, né? E o fato de, um modo geral, a pessoa continuar a vida dela e começar de forma precoce, muitos familiares não percebem, né? Lembrando, um paciente com distimia, se ele não for tratado, aumenta vários riscos. Além desse que eu falei de trabalho, de não ter a potencialidade, aumenta muito a incidência de suicídio. Muitas vezes o familiar e as pessoas não percebem isso, porque aquela pessoa sempre foi daquele jeito, né? Mas quando tratada é muito clara a melhoria. Lembrando ainda que os pacientes com distimia, eles têm muita associação com outros transtornos mentais, transtornos neuropsiquiátricos, que é comum. O paciente tem um transtorno psiquiátrico, já falei várias vezes aqui para vocês, né? Pela própria forma que acontece esse transtorno no cérebro, é muito frequente ter outra associação. Então, um paciente com distimia, ele pode depois se manifestar como bipolar. Então, é uma associação também que às vezes vem, né? Ele pode ter a depressão maior também, associado, ter a distimia em períodos por algum gatilho, alguma coisa, ele ter a depressão. Então, assim, é um paciente que ele precisa ser diagnosticado, precisa ser acompanhado e estar atento a essas outras doenças que podem acontecer juntos para até tratar de forma mais precoce, né? E lembrando que se você não tratar, como esse paciente está relativamente funcional, você vai ter um prejuízo, um sofrimento muito grande dele e de toda a família, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se for um caso de alguém que você conheça, que você convive, né, de estar sempre esse humor mais deprimido, sempre para baixo, sem vontade de fazer as coisas, e você suspeita dele ter essa distimia e algumas pessoas acharem que é a personalidade, é o jeito dele, procura ajuda, que o médico tem critérios, obviamente, para diagnosticar e tentar ajudar e tentar tratar, muitas vezes dando medicamento, e muitas coisas na parte neuropsiquiátrica é dessa maneira, né? É o diagnóstico clínico, pela história, por tudo isso, e o tratamento. Espero que tenha ajudado.